Olá, amigos. Obrigado por estarem conosco. Está em nossos estúdios para um bate-papo Sidney Ferreira dos Santos, policial militar da reserva que trilhou uma bela carreira nas artes marciais. Seja muito bem-vindo, Sidney. É um prazer, Sr. Aristides, estar aqui. Agradeço, para mim é uma honra estar participando deste programa. Nós é que ficamos gratos por você estar aqui conosco. Seu pai, o músico e judoca, Benedito Ferreira dos Santos, e seu irmão, o Ditinho, influenciaram na sua escolha pelas artes marciais. Conte como isso aconteceu. Ah, sim. Eu agradeço muito a sabedoria que meu pai teve em me colocar logo criança, né? Iniciando aos 5 anos de idade, ele me iniciou nas artes marciais no judô. E meu irmão já também treinava, ele tinha colocado meu irmão tinha 12 anos mais aproximadamente, era pré-adolescente, vamos dizer assim, quando ele iniciou, e eu era criança. E me espelhei muito no meu irmão e no meu pai, e de lá para cá a gente nunca mais abandonou as artes marciais, sempre estivemos aí em atividade. Mas e o seu irmão, seu pai, ele praticava mesmo? Ou ele tinha conhecimento quando ele influenciou Ele você? foi praticante, ele chegou até a faixa roxa, faltando aí uma para instrutor, faixa marrom, né? Faltando 2 fases para chegar na faixa preta. E ele entrou no judô por recomendação médica na ocasião, né? E aí, como ele viu como era bom as artes marciais, né? O judô estava sendo muito interessante, muito bom para ele, ele encaminhou os filhos, né? Eu e meu irmão. E o meu irmão, ele chegou a ser o primeiro faixa preta de judô de Votorantim. Ele conseguiu se formar professor, na ocasião, ele chegou a ter uma academia aqui em Votorantim, também foi colaborador no SESI de Votorantim, colaborador também na APAJUSVO, né? Até aproveito a oportunidade para mandar um abraço para os atletas da APAJUSVO e do SESI de Votorantim, que representam, e diga-se de passagem, brilhantemente o judô de Votorantim, porque eles trazem muitos resultados para a cidade. Através de um trabalho pioneiro que o professor Eduardo Odin, sensei Eduardo Odin, nosso companheiro, nosso amigo de infância, inclusive, desenvolve esse trabalho no SESI e na APAJUSVO, trazendo excelentes resultados para o judô votorantinense. Então, o seu irmão, ele foi praticante mesmo? Ele exerce até hoje, Sidney? Sim, ele ainda pratica, ele não muito pouco tempo, assim, ele chegou a 2º grau, né, Nidan, de judô, e é sensei reconhecido tanto aqui na cidade, e agora ele está desenvolvendo em outra cidade, na cidade de Piraju. Ele teve um trabalho lá também, na cidade de Piraju, e ainda praticante ainda. Morador de Votorantim também? Morador de Votorantim, isso. Agora, recentemente, que ele fica um pouco em Piraju e um pouco aqui em Votorantim. Mas o Sensei Ditinho é uma referência, assim como foi uma referência para mim, né? É uma referência para muitos outros atletas. Uma referência da nossa região, podemos dizer assim. Da nossa região, por ser um dos pioneiros. Ele também trilhou uma bela carreira no judô. Mudando um pouquinho, Sidney, aos 18 anos você prestou serviço militar e se tornou instrutor de defesa pessoal dos soldados, cabos, enfim. Uhum. Você esteve fazendo esse trabalho. Sim. Na artilharia do Exército também você Uhum. fez. Como foi esse período na sua vida? Porque você estava começando, né? Você falou que você aprendeu, sim, mas você está começando e já está fazendo esse trabalho justamente com a Polícia Militar em todos. Como é que você se sentiu? Como foi esse trabalho? Uhum. Foi um período muito interessante, porque é na juventude, né? E você ainda está se descobrindo, tendo aquela coisa o que vou ser, né?
E para mim, eu já tinha, assim como eu tive a referência do meu irmão nas artes marciais, no judô, eu me espelhava muito nele, ele foi servir o exército primeiro que eu. Então ele foi soldado da artilharia também. Né? Ele serviu na bateria de comando em 1978. E eu ainda adolescente, né, quando eu via meu irmão vindo com a farda do exército, né, eu já manifestei aquele interesse de ser um militar também. E quando eu atingi os 18 anos, aqui em Votorantim, era serviço obrigatório, né? Então a gente era recrutado para servir em Itu, no 2º grupamento de artilharia em Itu, GACAP. E aí na ocasião eu fui para lá, servi o exército, e como eu já era instrutor de judô, já estava com 18 anos, mas já era faixa marrom de judô, e já tinha tido alguns títulos na categoria de judô, eu pude ter a oportunidade de ser instrutor lá, através de um sargento, que também era judoca, e me convidou para dar aulas para soldados, cabos, sargentos e até mesmo oficiais. E para mim, com 18 anos, foi um desafio, mas mal sabia eu que era o início daquilo que viria a ser no futuro um instrutor, um professor de defesa pessoal, e hoje cheguei ao nível de mestre de defesa pessoal. Mas isso começou com o exército, como instrutor do exército. Nesse caso, esse sargento que você citou, ele já o conhecia? Por isso que ele ofereceu a oportunidade? Ou você demonstrou de alguma maneira para que isso acontecesse? Na verdade, no início de carreira, quando você entra no quartel, você é muito provado, até pelos soldados mais antigos. E eu tive uma situação lá que eu tive que usar a defesa pessoal, que eu tive que usar o judô. Eu fui desafiado por um outro estilo, e por ética eu não vou citar o estilo, né, desse outro soldado que me desafiou, mas ele falou que o judô, que ele tinha defesa para qualquer golpe do judô. E eu, com a humildade que meu mestre havia me passado, eu falei para ele, falei assim, olha, eu não conheço a sua arte, mas eu conheço a minha. E eu sei que do meu potencial, mas é melhor parar por aí. Ele falou assim, não, então eu vou te atacar, quero ver se você se defende. E aí foi Ippon, né? Ele foi arremessado, derrubado no chão, né? A gente aplicou um golpe de projeção e eu imobilizei ele. Então aquilo, a notícia no caso, né? Porque ele era muito mais forte, muito mais alto, e a notícia já chegou no comando, né? E aí queriam conhecer o soldado Ferreira, que era de pequena estatura e que derrotou um adversário maior, né? Diz uma coisa, até para satisfazer nossa curiosidade, esse confronto, digamos assim, que vocês tiveram, não foi com permissão, isso foi um acaso. Foi um acaso, aconteceu nas instalações do quartel, nós quase fomos punidos, né? Na verdade, enfim, acabaram não punindo a gente, mas não pode haver conflito dentro do quartel, né? Mas foi inevitável e eu só me defendi e imobilizei o adversário, né? Depois ele acabou reconhecendo o judô e querendo saber mais a respeito do judô. Que bom, então quer não, valeu a pena. Valeu a pena. E após 3 anos de exército, você se tornou policial militar. Sim. E se aposentou como tenente. Isso. É isso que aconteceu? Isso. E o que o motivou foi justamente o exército. Depois que eu ingressei no exército, acabei confirmando o perfil de militar. Eu gostei, me identifiquei com a carreira. E aí, só que assim, ardia no meu coração o desejo de ser policial militar. Porém, eu já estava no exército, então eu fiz o curso de cabo, né? Garanti a graduação a cabo no exército e já estava pretendendo a fazer o curso de sargento no exército. Porém, como eu tinha muita vontade de ser policial militar, né? Depois que eu fiquei 3 anos no exército, eu prestei o concurso e ingressei na polícia militar. Esse fato também foi bem interessante, porque quando eu estava no exército,
os colegas que souberam que eu estava pretendendo entrar na Polícia Militar, alguns até pessoas às vezes da família também, às vezes acabaram falando que talvez eu não fosse conseguir por causa da estatura, por causa da minha altura, né? Era um complicador para mim, realmente eu estava no limite do limite, né? Mas aí a gente já era de muita fé, que graças a Deus eu cresci num berço evangélico, e a minha mãe, ela sempre me deu muita força nesse sentido. Coragem, incentivou bastante. Muito incentivo, exatamente. E isso fez toda a diferença. Então, eu não dei ouvidos para aquelas pessoas que falaram você não vai conseguir, mas eu segui o meu coração, né? E apegado ali na fé, apegado ao Senhor, eu ardia no meu coração e que eu iria conseguir, que eu iria ser policial militar. A minha mãe, no começo, como toda mãe, né, teve um pouco de receio, mas eu pedi para ela, mãe, me abençoe, né, porque é isso que eu quero ser. Mas se a senhora não me abençoar, eu não vou, porque a gente sabe do risco que é, né, e a importância que é você ouvir a mãe, ter a bênção da mãe. Então aquilo, ela... Me deu mais convicção. Mais convicção. Aí, para minha surpresa, com certeza ela deve ter orado ao Senhor, deve ter confirmado. E, para minha surpresa, um dia ela veio e falou, filho, eu vou te abençoar, você, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai lá tentar o concurso da Polícia Militar. Se for da vontade de Deus, vai dar certo. E aí eu fui para o concurso mais confiante ainda, né? E lá... na hora que chegou a questão de fazer o exame que era o mais complicado para mim, que era a altura, né? Veio aquele momento assim de... A gente fica temeroso, né? Mas eu lembro que eu me apeguei com Deus e falei, Senhor, se for da tua vontade que eu seja um policial militar, que seja para tua honra e para tua glória, me faça crescer agora, né? E eu subi lá para fazer a medição. E o sargento ainda, que era um primeiro sargento, né? Ele brincava comigo, falou assim, se estica aí, não tá dando não, sabe aquela coisa? E eu lembro que eu tinha feito alongamento, né? Enfim, fiz a minha parte, né? Falei, mas tá nas mãos de Deus. E aí, para minha surpresa, ele bateu na minha costa, né? O sargento, falou, tô brincando contigo, você passou. Faça a diferença na... Que alegria. Que alegria, nossa. Daí ele falou, faça a diferença na Polícia Militar, não seja mais um, faça a diferença, né? E graças a Deus eu ingressei. Dali eu passei nos demais exames, porque tranquilo, né? E me formei soldado e depois fui passando as graduações. Então, Sidney, na carreira militar, você serviu a ROCAM. E até nós que somos leigos sabemos a importância que tem para um policial ele estar na ROCAM, até pelo trabalho, né? Quando fala assim, eu trabalhei na ROCAM. Você atuou em combates, confrontos, direto e até troca de tiro. Eu queria que você falasse dessa experiência, qual foi sua atuação na ROCAM e se pudesse citar alguma coisa que você participou efetivamente, que lhe deu até aquela satisfação, digamos assim. Então, eu fui muito abençoado desde o início da carreira. Fui muito abençoado. 11 meses depois que eu era soldado, eu consegui passar no primeiro concurso de cabo que eu prestei o concurso, eu passei. Então, com 1 ano de carreira, eu já era cabo. E fui convidado, eu fazia parte no início da Rádio Patrulha, trabalhei na Rádio Patrulha, depois fui convidado pelo meu comandante para ingressar a primeira ROCAM que existiu em Sorocaba. Né, eu trabalhava no 7º Batalhão e eu acabei sendo pioneiro na primeira equipe de ROCAM de Sorocaba, fazendo história. Mal imaginava eu, né? Mas como eu já pilotava moto, embora a minha estatura de policial pequena, e dificultasse, né, um pouco, os outros soldados da ROCAM, todos mais altos que eu, né? Mas eu era o comandante, eu era cabo e o capitão me chamou e falou assim, você vai comandar a ROCAM. Para mim, foi uma surpresa muito gratificante e um desafio também, logo no início de carreira, mas foi uma bênção. A ROCAM, no início da carreira, fez muita diferença e ela que me projetou para a Força Tática.
porque a ROCAM ela apoiava muito, na época era o PTM, Patrulhamento Tático Móvel, que hoje veio a ser a Força Tática. Era PTM, Patrulhamento Tático Móvel. E a ROCAM trabalhava em conjunto com o PTM, o Patrulhamento Tático Móvel. E nós tínhamos ocorrências maravilhosas de prisão de delinquentes, enfim. E a ROCAM, por ser novidade na cidade, ela fez muita diferença. Então, aqueles famosos que a gente chama, como gíria, a gente chama de pinote dos marginais, né, que estão fugindo da polícia, eles encontraram um grande problema, que é a versatilidade que a ROCAM tem para perseguição, para acompanhamento, né? A gente não costuma falar perseguição, a gente fala acompanhamento, a gente vai acompanhando, e a motocicleta, ela tem essa versatilidade do terreno, né, e de conseguir um deslocamento muito mais rápido do que a viatura e conseguir êxito no intento de dominar o delinquente, né? Então, foram muitas ocorrências valorosas aí que projetou eu para a Força Tática. Eu imagino, Sidney, que o policial, para ser escolhido, para estar iniciando um trabalho na ROCAM, Força Tática, assim, ele demonstrou alguma coisa a mais para que isso fosse possível. Sim. É isso que aconteceu com você? O policiamento de elite, que a ROCAM é um policiamento de elite, a Força Tática é um policiamento de elite dentro da Polícia Militar, né? São convidados aqueles policiais que se destacam no policiamento tradicional, né? No policiamento no dia a dia, acabam se destacando nas ocorrências. Então, são convidados a fazer um teste, né? E depois de 3 meses de teste sendo provado, aí prossegue na carreira. Dentro da ROCAM ou dentro da Força Tática, né? Então, é convidado, tem que ser realmente um policial militar com mais ímpeto desse tipo de ocorrência. Vocês estão conhecendo um pouco mais de Sidney Ferreira, um policial, atuou bastante na cidade de Votorantim, nossa região, mas a partir de hoje vocês estão conhecendo um pouco mais da pessoa, do policial que está na reserva, Sidney Ferreira. Vamos fazer um pequeno intervalo. Nós voltamos já. Fiquem conosco. Uma das novidades do turismo da Apevo em 2018 foi a cidade de Araxá, em Minas Gerais. Os turistas se hospedaram no Tauá Grande Hotel, um dos mais famosos do país e conhecido como o maior castelo brasileiro. Além de desfrutarem momentos de lazer e descanso, conheceram a culinária mineira e dançaram ao som de músicas ao vivo em 2 bailes temáticos preparados pelo hotel. Turismo da Apevo. Viaje conosco. Ligue 3243-2410, 3353-8080 ou 99605-6384. Com o objetivo de oferecer mais saúde e qualidade de vida a todos aqueles que fazem parte de sua grande família, a Apevo dispõe de vários serviços e benefícios aos seus associados. Nesse sentido, as aulas de ginástica registram sempre ótima frequência em seus animados grupos da terceira idade. Além da prática da atividade física, a Apevo oferece ainda um espaço de beleza, com profissionais capacitados para deixarem homens, mulheres e crianças ainda mais belos, com todos os tipos de serviços. Conheça as aulas de ginástica e o salão de beleza da Apevo. Estamos de volta com o policial da reserva Sidney Ferreira dos Santos. Sidney, quais são os títulos que você obteve nas lutas marciais? Nós falávamos no início sobre as lutas marciais. Com certeza, todas as pessoas praticam. Ele também luta por títulos, faz competições. Fale um pouco a respeito disso, Sidney. Sim, eu como iniciei como criança no judô, né, eu tive
a oportunidade e a possibilidade de participar de bastantes torneios, que o judô ele tem essa característica de ter bastante competições, né? E quando inicia-se com competições amistosas, até mesmo na academia, né, que nós chamamos de shiai, né, que é aquela competição para o atleta pegar confiança para o torneio, né? E os torneios amistosos depois vai para os torneios oficiais. Ao longo da carreira, desde o início como criança até a fase adulta, eu tive a oportunidade de participar de muitos torneios, mas os que marcaram mais a minha carreira assim, foram os campeonatos regionais de judô, onde eu tive a oportunidade de várias vezes ser campeão regional da região sudoeste, sudeste, e também os jogos regionais, também a gente conseguiu título nos jogos, campeonato estadual, fui campeão estadual. Eu fui... para você participar do Paulista, do Campeonato Paulista, você tem que ser campeão regional. Então, algumas vezes eu participei dos campeonatos paulista. Um deles eu fui muito bem no Campeonato Paulista, eu cheguei a ser vice-campeão paulista. Também tive a honra de fazer parte da seleção sorocabana de judô na época, né? E pela seleção sorocabana de judô a gente participar dos Jogos Abertos, né, do interior, que é fantástico. A gente teve essa oportunidade também. Mas um título assim que marcou muito a minha carreira foi campeão por equipe, que a gente chama a nível de campeonato brasileiro, né, que se chama Campeonato Brasileiro da Budokan. A gente conseguiu um título de campeão por equipe. Entre tantas outras competições, foram muitas, né, mas que me lembro assim. E depois teve os títulos, na carreira marcial, teve os títulos também como artista marcial, não como judoca, né, mas como artista marcial, como mestre já. Isso foi já como reconhecimento de mérito pessoal pelo desenvolvimento do trabalho como mestre em defesa pessoal. Até eu trouxe por curiosidade, algumas medalhas aqui, né? E eu fui homenageado 3 anos consecutivos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? Com alguns títulos. E assim, outra coisa interessante, que por conta da minha carreira que iniciou no judô, quando eu fui para a Polícia Militar e me tornei instrutor de defesa pessoal na Polícia Militar, eu me vi numa situação, numa obrigação, vamos dizer assim, de conhecer mais alguns estilos, além do judô. O judô, ele é fantástico, o judô ele é muito completo, muito abrangente no quesito defesa pessoal também. Né? Às vezes quem acompanha o judô na parte esportiva não imagina o quanto ele tem de riqueza na parte de defesa pessoal. Mas eu senti a necessidade de conhecer um pouco mais de outros estilos. Então eu me tornei também faixa preta de karatê, né? Fui aprender depois de adulto, né? Tive um pouco de humildade, né? Mas começar desde o início, mas fui aprender o karatê. Fiz também alguns outros estilos que agregaram conhecimento na parte de defesa pessoal. Então, aí, por conta dessa necessidade de dar aulas de defesa pessoal, eu acabei fazendo uma pesquisa e agregando os conhecimentos que eu adquiri nos outros demais estilos, como karatê, Goshin Jitsu, Jiu-Jitsu, né? Eu fui atrás de outros estilos e acabei sendo fundador de um estilo próprio, que se chama Budo Shinjitsu. O Budo Shinjitsu, eu dei essa denominação a essa arte marcial, né? E há cerca mais ou menos aí de uns 10 anos, eu venho dando aula não só para policiais militares, né? Mas eu passei a dar aulas também nas escolas de formação de vigilante. Então, passaram por mim aí já mais de 5.000 alunos
em formação de vigilante. Então, é um estilo de defesa pessoal que se mostrou muito eficiente para o profissional de segurança, porque a defesa pessoal, para o profissional de segurança, quando ele está no exercício da função, ela não pode ser aquela coisa do profissional lutar muito. Ele tem que ser efetivo, ele tem que ser eficiente. Então é 1 ou 2 golpes e dominar o agressor. Normalmente é a defesa de um indivíduo que resista à prisão, é nesse sentido. Então eu me especializei tanto para policiais militares, como para guardas municipais, como para vigilantes, no quesito de passar técnicas eficientes na imobilização de um agressor, de alguém que resista à prisão. Sidney, mas é interessante quando você estava dizendo que você sabe, você colocou no início aqui qual era a sua especialidade. Uhum. Depois você falou, por que você viu? Foi em função do seu trabalho que você viu essa necessidade de estar buscando outras alternativas, justamente pensando na defesa, pensando na segurança? Foi isso que aconteceu? Foi exatamente isso. Eu senti a necessidade de agregar outros conhecimentos, outros estilos, técnicas mais contundentes, que no caso não se aplica ao judô. Por exemplo, técnicas de soco, de cotovelada, né? Técnicas de chute. Então isso eu tinha uma deficiência nessa parte. Então eu fui para o karatê buscar essas técnicas, né? Me formar nessas técnicas. E depois eu também pratiquei mais a parte de imobilizações, de técnicas de imobilização que também tem no judô, mas no jiu-jitsu ele traz uma propriedade maior. Você acrescentou mais. Acrescentei mais. Então, aí eu fiz uma fusão dessas técnicas e desenvolvi 14 katas de situações mais corriqueiras que um policial militar ou que um profissional de segurança enfrenta no dia a dia. E eu enfrentei, eu passei por situações assim. Então eu trouxe essa bagagem minha, né, do corpo a corpo na rua, para esses katas. Então situações de defesa de soco, defesa de chute, partindo para golpe de projeção, com imobilizações, coisas eficientes, né, sem desgastar muito aquele profissional. Eu, quando eu estou dando aula, eu brinco, né? Eu falo pro pessoal, eu falo assim, vocês vão estar fardados, não dá para ficar rolando muito no chão, né? Vocês vão estar muitas vezes se for uma segurança VIP, no caso de um vigilante e tal, muitas vezes está de terno, gravata, então tem que ser golpes com técnica e eficiência e domínio. Defendeu, contragolpeou, imobilizou. Não atacar. Não, só no caso em defesa, isso, mas na não verdade atacar. A gente chama de contra-ataque. Contra-ataque. Às vezes faz-se necessário um falso ataque para que o adversário, no caso, ele se manifeste e através daquela defesa que ele tente fazer, a gente entra com contra-golpe e faz a imobilização. Mas eu primo sempre pela imobilização, contenção do agressor. Então, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco de Krav Maga e é uma técnica, um estilo de arte marcial israelense, tem muita propriedade, muita eficiência. Eu agreguei também conhecimentos do Krav Maga. Por quê? Porque o policial militar, o vigilante, muitas vezes ele tem que se defender e inclusive fazer tomada de arma de fogo, defesa de faca, né? O indivíduo armado de pedaço de pau. Então a gente também, no Budo Shinjitsu, a gente utiliza também muitas técnicas de tonfa, que a tonfa é utilizada pelo policial militar, pelo vigilante, pelo guarda municipal, mas ela também, assim como uma espada, a tonfa ela precisa de muito treinamento para você utilizá-la com eficiência. Senão você pode até você mesmo acabar se machucando com a tonfa. Então a gente desenvolveu técnicas de imobilização com tonfa, né? Então são várias técnicas que eu agreguei a essa arte marcial, então eu denominei o Budo Shinjitsu. E Budo Shinjitsu, traduzindo, seria a arte e verdade do caminho marcial.
Por quê? Porque ela condensa os estilos dessas artes marciais raízes, que são o judô, o karatê, o goshinjitsu, né? E até mesmo algumas técnicas de aikido que eu agreguei ao meu estilo. Aproveitando sua colocação, vamos falar um pouco do seu papel de treinador. Certo. Você já falou um pouco também quantas pessoas você treinou, mas a pergunta em relação a isso também, você treinou policial ou, como você falou, você dava curso para outras pessoas também, civil? Não, no caso, eu dei aula na Polícia Militar, né, para soldados militares. Inclusive, dei aula no Exército também. Fui convidado para dar aulas, numa época, na 14ª Circunscrição de Serviço Militar. Teve uma oportunidade também que eu dei aulas no grupamento onde eu havia servido como soldado, né, e lá no Exército. Eu também, no futuro, quando eu estava já como 2º sargento da Polícia Militar, tive a oportunidade de retornar lá e também dei aulas. Também dei aulas para guardas municipais, para vigilantes, né, que já são profissionais civis, né, e é isso, dei tanto aulas para militares como para civis. Então, Sidney, devido à sua técnica, você foi convidado a fazer parte do livro Grandes Mestres das Artes Marciais. Você considera isso como uma homenagem? Foi uma vitória? Você esperava esse prêmio? Para mim foi uma surpresa, porque assim, é sempre muito bom ser reconhecido por um trabalho que você vem desenvolvendo com amor, né, com dedicação. E eu me dediquei muito às artes marciais e trabalhei muito para chegar a ser nesse reconhecimento, vamos dizer assim. Então, quando eu fui reconhecido pelos grandes mestres do Brasil, para mim foi assim muito gratificante, né? Eu vim fazer parte de um hall de artistas marciais, de mestres das artes marciais. Quando a gente volta para o passado e vê, né, comecei como criança, faixinha branca, aquela rotina de disciplina mesmo, de você frequentar, porque o que faz a diferença no atleta e no artista marcial é a frequência, é a disciplina, é o treinamento. Inclusive, eu gostaria de incentivar aqui, os pais muitas vezes têm um conhecimento, às vezes errôneo, nesse sentido de colocar a criança nas artes marciais, que ela possa vir a ficar violenta. É ao contrário, né? As artes marciais, ela tem muita disciplina. O que é importante... O autocontrole, se trabalha muito o autocontrole. Isso, muito autocontrole. O que é importante é os pais tomarem cuidado para colocar a criança, o filho, né, o jovem, numa arte marcial que tenha reconhecimento e que o mestre seja realmente um professor ou um mestre reconhecido mesmo. Então, federado, confederado, né, que seja realmente... se preocupar nesse quesito, se realmente se trata de um profissional mesmo. Mas eu recomendo, e ainda vou além, porque a gente respeita, existe a ética nas artes marciais e nós respeitamos muito os estilos. Então, por exemplo, até gostaria de mandar um abraço para o meu primo, ele tem um trabalho muito bonito aqui em Votorantim, ele é mestre de capoeira, conhecido como mestre alemão, né? É meu primo, e desenvolve um trabalho maravilhoso com a capoeira também, que é um estilo que eu também admiro bastante, né? E você domina também? Eu fiz um pouco de capoeira, conheci alguma coisa, né? E tem alguns amigos meus que são mestres, que são praticantes de capoeira, aqui de Votorantim e da região também. E eu aproveito essa oportunidade para mandar, porque a capoeira, eu tenho muita admiração também, porque ela é a nossa arte marcial brasileira, né? Autêntica brasileira. E agora, o Budo Shinjitsu, embora tenha as raízes nas artes marciais japonesas, mas o Budo Shinjitsu, ele é uma arte brasileira, desenvolvida por um brasileiro. Vocês que estão nos assistindo, estão nos ouvindo pela Rádio Nova Tropical, estão conhecendo um pouco mais das artes marciais. Estão conhecendo um pouco mais de quem é Sidney Ferreira. Vamos fazer um pequeno intervalo. Vamos tomar um cafezinho, nós voltamos já. Fiquem conosco.
Há mais de 10 anos, o Salão de Festas da Apevo é uma ótima opção para a realização de eventos como confraternizações, bailes, casamentos e reuniões em geral. Localizado no andar de cima da sede da associação, o salão acomoda 260 pessoas e conta com infraestrutura moderna, com sistema de som e iluminação, ar-condicionado, telão e pista de dança, além de camarim, cozinha e banheiros. O salão fica na rua Antônio Fernandes, número 50. Faça sua festa com quem tem o melhor a oferecer. Consulte os nossos preços. Uma das novidades do turismo da Apevo em 2018 foi a cidade de Araxá, em Minas Gerais. Os turistas se hospedaram no Tauá Grande Hotel, um dos mais famosos do país e conhecido como o maior castelo brasileiro. Além de desfrutarem momentos de lazer e descanso, conheceram a culinária mineira e dançaram ao som de músicas ao vivo em 2 bailes temáticos preparados pelo hotel. Turismo da Apevo. Viaje conosco. Ligue 3243-2410, 3353-8080 ou 99605-6384. Estamos de volta com Sidney Ferreira dos Santos, que está hoje em nosso estúdio, falando um pouco sobre sua carreira militar e também falando sobre artes marciais. Agora, Sidney, nós vamos mudar um pouquinho o nosso foco, falando um pouco do seu trabalho também. Desde que você deixou de ministrar aulas, passou a se dedicar ao Evangelho. Atualmente, você é pastor de uma igreja evangélica. Como foi essa transição? Você também já participava antes e agora você se dedicou com mais afinco depois que você entrou para a reserva. Conte um pouco para nós, para conhecermos um pouco mais sobre você. Certo. Na verdade, eu ainda ministro aula. A gente está com um trabalho numa academia de vigilantes, se chama Academia Platum, em Sorocaba. A gente está iniciando um trabalho lá, ainda como um instrutor de defesa pessoal. Porém, teve um período que eu me dediquei mais à teologia. Eu estava frequentando a faculdade de teologia, me formei teólogo, né, e tive a unção e consagração a pastor. Então, eu tenho o título de pastor, porém, atualmente, eu sou obreiro numa igreja evangélica bastante conhecida aqui em Votorantim, que é a Igreja Iavé, Igreja Apostólica Verdade do Evangelho, onde o nosso pastor presidente é o pastor Davi Cáceres, que faz um brilhante trabalho evangelístico aqui na cidade já há muitos anos. E aproveito a oportunidade para mandar um abraço a todos os cristãos, em especial os irmãos que congregam com a gente na Igreja Iavé, e dizer que lá eu desenvolvo um trabalho como obreiro. Nós temos também um grupo de homens na igreja que se chama Valentes do Rei. Porém, nosso trabalho é com foco na parte evangelística, propriamente dita. Quando fala valentes, né, já pode dar conotação de combatente, né? Na verdade, é bem isso, só que na parte espiritual. Né? Então a gente vai para o combate espiritual, para a evangelização. É nesse contexto que a gente trabalha com um grupo de homens lá. Lá a gente ainda não ministramos aula de artes marciais. E também eu desenvolvo um trabalho que eu me aperfeiçoei em psicologia cristã. E trabalhando com a psicologia cristã, a gente acabou fazendo esse aperfeiçoamento e hoje eu trabalho como psicoterapeuta. Estou fazendo uma especialização em psicanálise também, né? Trabalhando com psicanálise também. Até recentemente eu tive um convite
e eu sou membro fundador da SOBRAP de Sorocaba, que é uma associação, Sociedade Brasileira de Psicanálise. A gente passou a ser parte como sócio fundador lá. E o presidente é meu amigo de infância do judô, né? Você vê que a importância das artes marciais no quesito amizade verdadeira, né? A gente foi encontrar fidelidade. A gente foi encontrar com esse amigo no curso de psicanálise, né? Depois de alguns anos a gente sem se ver, mas é aquela amizade lá da infância do judô. Então até mando um abraço pro Átila, né? Que é o nosso amigo Átila Gonçalves, que ele é o fundador dessa Associação Brasileira de Psicanálise, que está iniciando o trabalho em Sorocaba. Sidney, até por nosso conhecimento, quando você está dizendo todo esse trabalho que você desenvolve, diz para nós, é só na igreja ou fora dela também? Também, eu tenho um trabalho também filantrópico também, a gente trabalha muito apoiando também os policiais militares, que a gente tem a oportunidade de levar uma palavra, de levar, né, a palavra do Evangelho. Também pretendo fazer uma parceria com o batalhão aqui de Votorantim, para que a gente possa estar atendendo os colegas, né, de uma forma filantrópica até. Vou estar também trabalhando com isso, porque é uma coisa que me ajuda muito. E a psicoterapia me ajudou, me auxiliou muito no quesito como pessoa. Então isso que você quer transmitir aos demais aquilo que foi bom para você. Transmitir também às demais pessoas, né? Então hoje eu estou me especializando, já me profissionalizei nesse sentido. Além da parte pastoral, né? A parte profissional como psicoterapeuta. É isso que eu desenvolvo atualmente, além das artes marciais. E todo esse trabalho que você desenvolve, tanto na igreja quanto está se propondo, a polícia militar também, e acredito que até a sociedade como um todo, ele é voluntário ou ele tem um custo? Na igreja é voluntário. Na igreja a gente... Mas você faz esse trabalho também, tipo assim, para as pessoas que necessitarem, ele tem um custo, embora não seja algo comercial. É isso? Isso. Na verdade, na igreja a gente faz o trabalho voluntário, eu sou um voluntário lá, um obreiro, trabalhando para a igreja. E a parte da psicoterapia tem também o trabalho que é voluntário, para atender pessoas de baixa renda, né? Mas também a parte profissional, que aí vem através dos honorários, né? Do desenvolvimento do trabalho, entendeu? Certa vez você disse em uma entrevista, Sidney, que é mais importante o preparo espiritual do que o corporal. O que você pensa sobre essa afirmação? Até você, como você esteve tanto tempo na Polícia Militar, e agora você, embora você já tenha a sua parte espiritual, mas agora que você efetivamente está desenvolvendo essa parte espiritual, o que você afirma hoje? Que você, tipo assim, conhece os dois lados da moeda. Sim. É fundamental, e eu digo que a parte espiritual é muito mais importante do que a parte corporal, né? Até é bíblico isso, né? Então, isso traz um domínio próprio, né? A parte, você sabendo dominar o seu ímpeto, né? Você tem muito mais sucesso, mais êxito nas situações que a vida lhe propuser, né? Situações difíceis muitas vezes, mas se você tiver um autocontrole, um autodomínio, você só tem vantagens. E a parte espiritual é fundamental, porque é ela que nos fortalece a alma, né? Ela que nos fortalece o espírito, através do conhecimento, no meu caso, da minha religião evangélica, né? Toda a minha força vem do meu Senhor Jesus. Então, através do conhecimento que eu adquiri através da teologia e vivendo o evangelho, né? Porque até a palavra diz que não basta você conhecer, mas você tem que aplicar na sua vida, né? Então isso faz toda a diferença no dia a dia de um cristão, que realmente
aplique aquilo que o Senhor Jesus ensinou, aplique no dia a dia. Isso faz toda a diferença, espiritualmente falando. Sidney, ouvindo você, esse nosso bate-papo, esclarecedor, por sinal, o que eu vejo? E agora é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Quando você atuava na Polícia Militar, tendo em vista, você já, não como é hoje, dedicando especificamente, mas você se dedicava, seguia muito a parte espiritual, isso com certeza ajudou você em vários conflitos. Muito, muito. Fale alguma coisa de alguma experiência que você sentiu justamente que isso aconteceu. Fez toda a diferença na minha carreira profissional, desde o início de carreira, mas à medida que a gente foi evoluindo, amadurecendo como pessoa também e espiritualmente também, houve um progresso e ele foi assim, paulatino, não é uma coisa assim, né? A gente com certeza também aprendeu com os erros. Mas a parte espiritual fez toda a diferença. Você já tinha consciência disso? Sim, já era evangélico, já tinha consciência. O que eu fiz foi depois, no final, quando estava aproximando do final de carreira, eu me dediquei mais. Daí eu fui fazer a faculdade de teologia para poder atender melhor, trabalhar melhor. Com mais conhecimento também. Mais conhecimento, para poder dar orientação com mais base, fundamentos bíblicos e tudo mais. Então, isso fez toda a diferença na minha carreira profissional como policial militar e também fazendo uma fusão, uma junção das artes marciais, porque a arte marcial ela tem uma disciplina muito elevada. E rígida também. também. Rígida, elevada. E também a parte de espiritualidade também nas artes marciais também é muito aplicada, para que a gente se concentre, a gente medite, a gente tenha autocontrole, autodomínio. O que eu fiz foi fazer a junção dessa parte também com a parte espiritual. Então isso acabou me ajudando muito no quesito como mestre também, porque eu levo muito do evangelho dentro do tatame. Então eu evangelizo também dando aula de artes marciais, a gente não perde a oportunidade de evangelizar os alunos, os atletas também. Como você disse também, tem que caminhar junto. Sim. É isso? Sim, caminhar junto. A espiritualidade, caminhar junto com a parte física. Então é um conjunto, né, que vai nos dar uma qualidade de vida, né? Uma saúde tanto física, mental, né, e espiritual. Sidney, você faz parte também da Academia Votorantinense de Letras, Artes e História. E você também, nós temos um contato já há muito tempo, conheço muito tempo, você também é desenhista, poeta, artesão e pintor. Você se considera um artista? Então, na verdade eu não me considero um artista. Eu me considero, na verdade eu sou filho de um artista autêntico. Meu pai sim era um artista, sim, que ele se dedicou muito na música, e ele era um músico formado. E autor de músicas, né, várias composições e tal. Então, também me considero filho do artista maior de todo o universo, né, que eu sou filho de Deus. Então, eu me considero, assim, não um artista, mas um privilegiado com dons que o Senhor nos dá. Na verdade, todos têm dentro de si um pouco de artista, né? Muitas vezes as pessoas acabam negligenciando, falam, mas eu não sei fazer nada, mas não tentou. E eu, estimulado pelos meus pais, pela minha irmã, que também é pintora de quadros, né? Eu desenvolvi esse, vamos dizer assim, autodidata, a parte de desenho, a parte de pintura. Eu não tive o dom do meu pai, de música, né? Mas eu desenvolvi nas outras artes, a parte de poemas, poesias. Vamos falar um pouco, rapidamente, a respeito de desenhista. O que você se dedica quando você fala em desenhista? O que eu tenho mais facilidade, assim, e acabei me dedicando um pouco mais à parte de grafite, desenho... A mão livre que você fala? Lápis preto. É a mão livre, né? Isso, a mão livre. Então, até eu estou fazendo um aperfeiçoamento em desenho, na parte de desenhar faces, que até então eu não trabalhava com isso.
Mas aí eu fui para um desafio maior, que é o fato de você desenhar através de uma foto, ou através de olhando a pessoa, você desenhar. Então isso me traz assim uma calma, me traz uma tranquilidade, porque eu estou exercendo um dom que Deus me deu. Então, quando você faz isso, você alegra o Senhor também. Quando Sim, você faz um artesanato, não tenho né? dúvida. A minha esposa é artesã também, eu tenho esse privilégio de aprender muito com a minha esposa, né? Ela é artesã. A minha sogra também é artista plástica, pinta quadros, inclusive fui aluno dela, né? Eu era autodidata, mas ela me ajudou muito também na parte de pintura. Então, Deus acaba presenteando a gente com essas pessoas também, e a gente dedicando, é capaz de aprender as artes. Então, na verdade, o caso de desenho, você já conseguiu. Você acha que hoje você já conseguiu aquilo que você se propôs a fazer, desenhar pessoa através de fotos. Você já consegue dominar isso. Eu consigo, assim, mas estou em aperfeiçoamento ainda. Porque quando a gente vai pesquisar a respeito, está muito evoluído. Então, assim, eu ainda tenho muito para aprender ainda. Sim, mas você já chegou a ter um domínio. Consigo, é muito legal. Já tenho recebido muitos elogios, né, Cid, parte então, eu conheço também há muito tempo, convivo com você, mas artesão, eu não me lembro. Você ter falado alguma coisa sobre artesão. Fale um pouco a respeito. Então, na verdade, a parte de artesanato, eu auxilio muito a minha esposa nas artes. Quer dizer, na verdade, entre aspas, no bom sentido, foi influenciado por ela. Influenciado por ela, Então, acabo, assim, tenho facilidade nas partes, assim, de fazer artesanatos também, né? Gosto muito, mas, assim, na parte artística, eu tenho mais facilidade em desenho e pintura. Então, pintura. O que você apresenta nas suas pinturas? Quadros? De quadros, Quadro a tinta óleo. O que você gosta de pintar? Eu gosto de pintar paisagens, gosto de pintar animais. Eu tive ao longo da carreira alguns quadros que eu desenvolvi, mas confesso, tenho negligenciado um pouco nesse quesito aí. Faz tempo que eu não pinto uma tela. Mas isso você já fez por várias vezes, bastante, você domina inclusive, também. Eu recomendo, né, que os pais encaminhem seus filhos, tanto nas artes, até aproveito para mandar um recado para os jovens, né, no quesito, não desista dos seus sonhos e cuidado com os ladrões de sonho. Às vezes, aquela pessoa até mesmo próxima de você pode querer roubar seu sonho. Então, não desistam dos seus sonhos, acreditem, né? Quando Davi foi requisitado para combater, né, ele não teve medo, ele foi provado. Então, Davi foi lá, não olhou para o tamanho do gigante, né? Ele olhou para o imenso Deus que ele tem, e falou assim, eu venho em nome do meu Senhor, eu venho em nome de Deus, e derrotou o gigante. Então, assim, eu mando um recado para os jovens, para que não desistam dos sonhos, e para que os pais incentivem, apoiem o esporte e as artes, né? Observar se o jovem gosta de dançar, apoiar, se gosta de teatro, se gosta de artesanato, desenhar, apoiem, porque é isso que vai fortalecer e fazer dele um cidadão vitorioso no futuro, porque a vida vai ter provações, né? Vai, vamos dizer assim, provar a gente, e se você não tiver uma formação e um incentivo, muitas vezes, da família, você acaba desistindo dos seus sonhos. Então, não façam isso, acreditem. Isso, eu sou prova viva, né, de que é possível conseguir associar e ser vitorioso, ser campeão, né, e conseguir atingir os seus objetivos. Então eu deixo essa mensagem, e mais importante que tudo isso, procurar estar apegado a Deus, porque Deus é que permite que a gente realize os nossos sonhos.
Até tem uma frase bíblica que diz: o homem faz planos, mas Deus permite realizá-los. Muito bem. Sidney, muito obrigado. Foi muito bom tê-lo aqui conosco. Eu acho que nós conhecemos um pouco mais do policial e do professor de artes marciais. Suas considerações finais. Eu agradeço muito a oportunidade, tá? É sempre um prazer rever o nosso amigo Aristides, companheiro de longa data. O prazer é todo nosso. E agradeço essa oportunidade. Espero que o público tenha curtido esse nosso bate-papo. Muito bem, muito obrigado. Chegamos ao final de mais um programa na Pevocom. Espero que todos vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Obrigado.